Fala galera, bem-vindo ao canal. Eu sou o Tony e hoje eu vou fazer um investimento de R$ 100 em fundos imobiliários. Bom, para isso eu deixei aberto aqui meu aplicativo do Banco XP. Vocês podem ver que eu tenho total investido mais conta investimento R$ 2.162,39. Aí aqui abaixo eu tenho total investido numa classe que é apenas os fundos imobiliários que eu tenho nessa conta aqui, R$ 2.139,20, com rendimento anual em média de 12,13% ao ano. Aí vocês vão clicar aqui em fundos listados e vocês podem ver que meus ativos eu tenho apenas 3 ativos contratados, que é o BTHF11, que eu tenho cotas dele, eu tenho cotas do MXRF11, eu tenho cotas também do RBVA11. Aí clicando aqui em cada um, ó, no BTHF11, vocês podem ver que eu tenho 24 cotas desse fundo. Valor aplicado R$ 215,39, saldo atual R$ 203,28. Por quê? Porque o valor da cota caiu, então eu tenho menos saldo do que o valor aplicado. Vocês podem ver aqui abaixo, ó, meu preço médio é R$ 8,97 e o valor da cota atual está R$ 8,47. Mas todo mês eu recebo o rendimento das cotas, né? Então, já é isento de R. Então, ainda no montante, ainda estou ganhando ainda com o valor patrimonial dessa cota. Vocês podem ver aqui, ó, proventos acumulados, já recebi R$ 19,13 de proventos, rentabilidade nos 12 meses 19,57%. Ou seja, eu ainda tive retorno porque se for somar, não estou somando o valor da cota, mas somando o rendimento, eu estou no positivo ainda com esse fundo aqui. O MXRF11, também se eu clicar aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho 187 cotas desse fundo, valor aplicado R$ 1.727,49, saldo atual R$ 1.727,88. Por que oscila? Porque o fundo imobiliário ele é uma renda variável, então ela oscila, né? De acordo com o dia no mercado, o preço da cota pode subir ou pode cair. Aí vocês podem ver aqui, o meu preço médio do MXRF11 é de R$ 9,24. E o preço atual está R$ 9,24. Aqui, né, já caiu, né? Hoje tá, na verdade está no mesmo preço aqui. Não atualizou a cota. Então, se for ver aqui, o meu saldo era para estar o mesmo valor do valor aplicado. Ia estar empatado. Aí se eu voltar aqui, ó, vocês podem ver, ó, que proventos acumulados eu recebi já do MXRF11, desde quando eu contratei, eu adquiri esse fundo, R$ 366,38 de proventos. E rentabilidade 12,60% com base nos últimos 12 meses. Ou seja, também estou positivo com esse fundo aqui. Aí o último fundo que eu contratei foi o RBVA11, que eu vou clicar aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho 23 cotas desse fundo, valor aplicado R$ 213 e o saldo R$ 200,33. Aí eu também, vocês podem ver que estou perdendo também, que a cota caiu do fundo, o valor de mercado dele. Ó, o preço médio que eu paguei foi R$ 9,26 e o preço atual está R$ 8,71. Aí se eu voltar aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, proventos acumulados. Eu já recebi R$ 8,46 desde quando eu adquiri esse fundo. E a rentabilidade está caindo, ó, menos 1,16%. Por quê? Porque caiu bastante o valor do fundo aqui comparado ao meu preço médio que eu adquiri ele. Eu já comprei ele já bem mais alto. Eu cheguei a comprar ele R$ 10 e alguns centavos. E aí, conforme foi caindo, foi comprando mais. O que eu vou fazer? Eu vou comprar R$ 100 de um desses 3 fundos aqui. Eu estou pensando em adquirir R$ 100 desse daqui, ó, do BTHF11, que está 8,47. Mas, olhando aqui no momento, eu acho que eu vou comprar o RBVA11, hein, porque está caindo mais, ó, tá 8,72. Apesar que eu acredito que a valorização do BTHF11, ela a longo prazo vai se valorizar mais do que o RBVA11. Então vou estar investindo no BTHF11, hein? Vou clicar aqui, ó, em investir. Aí aqui ele mostra o gráfico com base no mercado de hoje, né? Tá 8,47 a cota. Ó, o fechamento anterior foi 8,40, ou seja, está subindo hoje, ó, subindo 7 centavos com base no fechamento de ontem. Abertura 8,41, máxima do dia 8,50, mínima do dia 8,40. Quantidade negociada 15 mil, volume 3 milhões, volume médio 8.
Vou clicar em negociar. Aí aqui ó, BTHF11. Aí que tá aparecendo o valor em tempo real da cota do fundo. Aí vou colocar limitada. Propõe um preço pelo qual está disposto a comprar ou vender esse ativo. Aí eu clico aqui. Aí eu quero pagar 8,47, que é o valor que está agora no mercado. Validade de hoje. E a quantidade, eu vou comprar R$100. Ó, saldo disponível, vocês podem ver que eu tenho R$23,09. Só que eu vou adquirir mais, ó, vou colocar aqui, ó. Conforme aqui, ó, garantia disponível. Tenho R$1.896,12, porque ele utiliza a quantidade que eu tenho de fundo como garantia. Caso eu não fizer o depósito, ele vende aquela cota para poder abater aqui, mas eu vou fazer o depósito. Depois vocês podem ver. E aqui, ó, eu vou colocar mais. Conforme eu vou subindo a quantidade de cotas aqui, o valor estimado vai subindo aqui também, ó. 33,88, 5 cotas 42,35, 6 cotas R$50,82, 7 cotas R$59,29. Vamos ver aqui, ó, 10 cotas, ó, vai dar R$84,70. Aí eu vou colocar aqui, ó, 11 cotas R$93,17. 12 cotas, vamos ver quanto vai dar. R$101,64. Aí eu tô pensando, ou eu compro ele ou eu compro a RBVA. Não vou comprar ele mesmo. Aí aqui, ó, vou comprar R$101,64. Vou comprar 11 cotas, né? R$93,17. Aí, vocês podem ver aqui, ó, a quantidade que eu tenho já de cotas desse fundo, eu tenho 24 cotas. Eu vou comprar mais 11, vai para 35 cotas ao total. O lucro versus perda, ou seja, tô perdendo R$12,11, está caindo 5,51%. Aí aqui, ó, eu só vou clicar em comprar. Como ele está 8,47 o preço de compra, aí eu vou ter que cair aqui o preço dele para poder estar executando a ordem, tá? Eu vou clicar aqui em comprar. Aí eu confirmar compra swing trade. Ativo BTHF11, preço por ativo R$8,47, quantidade integral 11, tipo de ordem simples, vaidade por hoje, garantia exigida R$32,94, valor estimado R$93,17, ou seja, eu tenho que ter esse valor na conta para poder depois que a ordem for executada, para poder estar debitando da conta esse valor, entendeu? Se caso não tiver ele dentro de 2 dias, ele desconta de algum ativo que eu tenha disponível no mercado. Aqui, ativo de custódia remunerada, não vou ativar isso aqui não. Clica aqui em confirmar. Ele vai realizar aqui, ó. Sua ordem foi enviada. Aí, ó, R$93,07. Aí, agora aqui, ó, é acessar ordens. Aí vocês podem ver aqui, ó. Já foi executada, já. Executada, R$8,47. Valor total executado. Quantidade executada, 11. Aí vocês podem ver aqui, ó, se eu voltar aqui, ó. Fechar. Se atualizou. Aí, ó, aqui na rentabilidade, ó. Ele tá rendendo 59,25% do CDI. Ou seja, caiu muito, ó, a rentabilidade dos meus fundos, ó. Tô com rentabilidade de R$153,14 desde agosto de 2025. Aí, ó, tava até acima do CDI aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, né? Se eu puxar o gráfico aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui em maio de 2026, por exemplo, ó. Tava 125% CDI, chegou a 130% CDI. Mais alto aqui, ó. Aí agora que a bolsa tá caindo muito, né? Então até os fundos imobiliários estão caindo. Aí eu tô com se fosse uma rentabilidade de 59,25% CDI. Mas eu invisto a longo prazo, né? Nesses fundos aqui. E eu tô investindo um pouquinho, então todo mês eu ponho lá R$100. Ou às vezes eu ponho apenas o rendimento dos proventos. Eu reinvisto só os proventos dos fundos que eu tenho. Então, tipo, teve de provento R$23. Eu vou lá e reinvisto só esse valor. Por quê? Porque é um investimento a longo prazo. E é um dinheiro que pinga ali, já isento de imposto de renda, que eu vou só replicando ele, só vou reinvestindo ele, entendeu? Aí vai virando uma bola de neve.
Eu comecei com o fundo só do MX, comecei com 10 e 100 reais do MXRF11, que eu paguei 10 reais a cota na época. Aí eu comprei 10 cotas. Aí depois, pra vocês terem ideia, ó, hoje já tá no valor ó, de mais de 2 mil reais já, ó. Fui de grão em grão, a galinha de papo, entendeu? Fui comprando de pouquinho em pouquinho. Aí for ver, ó, um valor que é bacana já, mais de 2 mil reais que eu tenho aqui na conta. E eu nem me fiz muito esforço para isso, entendeu? Fui comprando de pouquinho em pouquinho. Beleza, agora tá caindo, mas pode ser que volte acima do CDI novamente, entendeu? Como tava aqui, ó, até maio de 2026, ó. Tá, chegou a 130% CDI de rentabilidade. Agora tá abaixo, porque tá caindo bastante as cotas. Mas o que mais caiu mesmo foi o MXRF11, que ele chegou, ele tava 9,80, 9,70. Agora ele está praticamente empatado ao valor que eu tenho que eu paguei nele de preço médio, ó, 9,24. Mas é o que é a maior posição que eu tenho, né? Que eu tenho 187 cotas, ó. E todo mês tá caindo, sai 10 centavos cada cota. Aí tá caindo R$ 18,70. Todo mês vai caindo esse valor na minha conta. Já isento de imposto de renda. Aí eu vou voltar aqui, ó. Clicar aqui nos fundos listados. Aí vou clicar aqui no BTHF11, vamos ver se ele já entrou. Ah, não, ainda não processou ainda. Ó. O preço atual está 8,47, ele caiu, de acordo com a ordem de serviço que eu mandei lá, mas ainda não contabilizou. Aí o que acontece? Eu vou vir aqui, ó, no saldo em conta, aí vocês vão ver aqui, ó, lançamentos futuros. Mostrar mais. Ainda não apareceu aqui, ó, o saldo. Ainda não debitou. Aí acontece, eu tenho que fazer depósito para essa conta aqui. Por quê? Porque amanhã ele vai descontar esse valor que eu comprei das cotas, das 11 cotas do BTHF11. E eu tenho apenas R$ 23,09 disponível aqui na conta, entendeu? E ele vai debitar mais, vai debitar lá os R$ 93,17, que foi o valor da ordem lá. Se eu clicar aqui em bolsa, aqui, ó, e eu vi aqui nas ordens, aí vai aparecer aqui, ó, R$ 93,07, ó, foi executada já. E aí eu tenho que ter esse saldo disponível aqui na conta. Aí eu vou fazer a transferência, o Pix depois para a conta aqui do Bom XP, para não ter perigo de fazer o débito e não ter de saldo na conta, entendeu? Porque tem apenas aquele dinheiro lá, que é uns R$ 23 lá. Aí eu volto aqui, ó, investimentos. E é isso aí. Depois eu vou fazer a transferência aqui para a conta. Mas a ordem já foi executada. Aí é só aguardar. Aqui não atualiza no momento, tem um pequeno delay no mercado. Não sei porquê, já era para ser na automático já, né? Já era para entrar já na hora, mas demora um pouquinho para poder processar. Aí não entrou ainda não. Aí mês que vem eu vou lá e compro normalmente. Aí mês que vem eu provavelmente se tiver caindo no RBVA11, eu vou lá e compro cotas do RBVA. Se tiver caindo no MXRF11, eu vou lá e compro do MXRF11. Eu vou alternando, sabe? Eu tô diversificando mais esses aqui porque eu tenho muito valor alocado. Eu tenho R$ 1.727,88 no MXRF11. E aqui eu tenho 200 e aqui 200 também no RBVA, entendeu? Então eu tô diversificando mais entre esses dois aqui. E como o valor que eu tenho não é muito alto, né? É, em fundos imobiliários, então eu não foquei. Agora apareceu aqui, ó, lançamentos futuros. Menos R$ 93,07, ó, processando. Já atualizou aqui já. Aí eu tenho que transferir o montante aqui, a diferença para o saldo na conta. Ainda hoje, porque hoje é sexta-feira, senão ele não processa, no sábado nem domingo ele não processa. Mas voltando no assunto, não tem um valor um valor muito grande aqui em fundos. Se for ver, um valor bacana até R$ 2.000, né? Mais de R$ 2.000. Mas não adianta eu ter uma carteira com 15 fundos, mais de 20 fundos imobiliários. Por quê? Porque eu não tenho tanto dinheiro para isso também, né? E se for ver, não tem tantos fundos bons assim na bolsa também, né? Eu já cheguei a investir muito em fundo imobiliário aí e perdi muito dinheiro também, viu? Porque a cota desvalorizou bastante. Tipo, aquele HCTR lá, perdi dinheiro. Teve um outro também que é o BCR também, acabei perdendo dinheiro. E aí,
acabei meio pegando um medinho, sabe? Então eu vou mais nos mais garantidos e os mais que eu sei que não vou acabar errando a mão depois, né? No futuro, sabe? Que eu sei que não valorizar tanto. Mesmo assim, eles estão caindo bastante agora no momento. Mas desde quando tem esses fundos aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó. Tá sempre na média do CDI, ó. É que a bolsa tá caindo muito, ó. A bolsa brasileira. Mas, ó, sempre se for acompanhar o gráfico aqui, ó. Desde quando eu comecei a investir, ó. Sempre teve na, próximo da média do CDI aqui, ó. Vocês podem ver no gráfico. Mas é isso aí, galera. Espero ter curtido o vídeo. Deixa o like para apoiar. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Grande abraço, valeu e falou!